Amados irmãos, Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas elas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei ao Deus da minha salvação. Uma expressão de louvor, vindo da parte do profeta, que até então estava questionando com Deus os acontecimentos que estavam sucedendo dentro de Judá, ou seja, a opressão da justiça terrena que falhava sobre os justos e sobre os pobres. Então chegou um determinado na vida que Abacuque, ele estava como que se estivesse se cansando de ver tanta injustiça e parecia que Deus não estava fazendo nada. Aleluia! Quando no início do livro Abacuque ele clama: Senhor, até quando clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência e não me ouvirás. Nós vivemos, amados, em um cenário não muito diferente do cenário vivido por Abacuque. Nós temos visto verdadeiramente o mundo em um estado de caos, aonde a cada dia que se passa parece que as coisas se apertam mais. Mas a certeza que nós temos que ter é que o nosso descanso não está aqui nesta terra. A Bíblia Sagrada diz no sentido espiritual: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso lugar de descanso por causa da destruição ou por causa da corrupção que destrói a terra, que a destrói grandemente. Então a nossa esperança não tem que estar fundamentado nos homens que falham. E falham por quê? Porque buscam a todo custo o poder terreno. E através de tudo isto é o que nós vimos dentro do livro do profeta Abacuque: leis injustas, leis que oprimem os pobres, mas Deus, Ele está vendo tudo. E no momento certo, na hora certa e na hora dele, do Senhor, e não da nossa, nós temos que ter esta certeza que Deus ele vai agir. Como ele agiu sobre aquela nação. Deus ele falou com Abacuque que os caldeus, um povo forte, um povo poderoso, seria usado por Deus como seu instrumento de justiça. E como aconteceu quando o povo foi levado cativo e passou 70 anos dentro do cativeiro babilônico. Então, amados, uma coisa nós aprendemos dentro do livro de Abacuque: quando Deus está em silêncio, é que Ele está trabalhando. Então não esmoreça diante das injustiças sociais
que nós temos visto, mas a certeza que nós temos que ter, ainda que a terra está abalada, há um reino celestial, aonde o nosso Senhor está sentado, que não se abala, mas permanece para sempre. E este reino para nós começa aqui mesmo na terra. E na oração do Pai Nosso, você proclama esta verdade quando você diz assim: venha a nós o teu reino. O reino de Deus habita dentro de você. O reino de Deus para você começa aqui mesmo na terra, através de quê? Através do Santo Espírito dele que faz morada dentro de nós. É esta certeza que nós temos que ter. Não vamos nos abalar, porque o livro de Abacuque ainda diz que um que há de vir, virá e não tardará. Deus ainda diz assim, que o justo viverá pela fé. É pela fé, amados, que nós temos que ter a convicção que em meio a todas essas injustiças que aí estão, o nosso Deus é um Deus que chegará o tempo em que Ele vai agir, mas é essa certeza que você tem que ter, que você está guardado por Ele. E nessa noite, para encerrar, diante desta luta, desta batalha que você tem vivido, apresente a Deus o melhor de sua adoração, o melhor do seu cântico, como Abacuque, quando ele entendeu a vontade de Deus, ele apresentou um cântico de louvor para ele. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei ao Deus da minha salvação. Apresente o melhor do seu louvor, da sua adoração, mesmo nesse tempo de caos, mesmo nesse tempo de dificuldade, o crente tem que estar alegre e sorrindo na presença do Senhor. Esta palavra que vos deixo em nome de Jesus Cristo.